assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Logo de cara, a gente conhece um cara chamado Bill Pope. Ele é um agente da CIA, ou seja, trabalha com espionagem, aquelas paradas secretas que ninguém pode saber. O cara tá numa missão importante em Londres, tentando proteger um hacker chamado Jen Stroop, apelidado de O Holandês. Esse hacker descobriu um jeito de controlar todos os sistemas militares do mundo. Tipo, ele pode causar uma guerra mundial se cair nas mãos erradas. Então é óbvio que tem um monte de gente querendo pegar ele. Só que antes do Bill conseguir completar a missão, bum! Ele é capturado por um grupo de criminosos liderado por um maluco chamado Xavier Heimdall. E não é só capturado, não, os caras matam o Bill. E aí você pensa, ué, acabou o filme? O mocinho morreu com 10 minutos? Mas não, é aí que o bagulho fica doido de verdade. A CIA, desesperada porque o Bill era o único que sabia onde o hacker estava escondido, resolve fazer uma parada absurda. Transferir a memória dele para outra pessoa. Sim, tipo ficção científica mesmo. Eles chamam um cientista que criou uma técnica de colocar memórias de uma pessoa na cabeça de outra. E aí eles escolhem um prisioneiro chamado Jericho Stewart. Jericho é tipo o oposto do Bill. Ele é um criminoso perigoso, meio bruto, vive preso porque não sente nada. Nem remorso, nem medo, nem amor, nada. Ele teve uma lesão no cérebro quando era criança, e isso fez ele ficar assim, totalmente sem noção do certo e errado. Mas o corpo dele é perfeito para esse experimento. Depois da cirurgia, no começo parece que não deu em nada. Jericho continua agindo como um animal selvagem, só querendo fugir. Mas aos poucos, ele começa a ter lembranças que não são dele. Ele vê flashes da vida do Bill, a esposa, a filha, os lugares por onde ele andou. E aí ele começa a mudar. É como se o Bill estivesse ali dentro dele, meio misturado. A missão agora é, ele precisa encontrar o holandês antes que o vilão Heimdall consiga. E claro, o tempo tá acabando. Jericho vai se lembrando das pistas e começa a correr atrás do rastro do hacker. Enquanto isso, tem gente da CIA tentando ajudá-lo e outros que querem matá-lo, porque não confiam nele. O cara é um criminoso, né? Mas o mais legal é ver como ele vai mudando. Um cara que antes só queria saber de si mesmo, agora começa a se importar com outras pessoas. Inclusive, ele acaba conhecendo a esposa do Bill e a filha, e isso balança muito ele. Dá pra ver que ele tá lutando contra o que ele era, tentando ser alguém melhor. Claro que o vilão Heimdall não fica parado. Ele tá cada vez mais perto de pegar o holandês, e se conseguir, já era. Jericho entra numa corrida contra o tempo, tem várias cenas de ação insanas. Carro capotando, tiroteio, explosão, pancadaria. E no meio disso tudo, ele vai juntando as peças da memória do Bill para tentar completar a missão. A gente tá em Londres, cidade movimentada, cheia de gente andando pra lá e pra cá, tudo normal na superfície. Mas por trás disso, tá rolando uma operação sinistra. A CIA, aquela agência de espionagem dos Estados Unidos, tá tentando proteger um hacker muito importante. O apelido do cara é o Holandês, e ele é um gênio da computação. Só que ele não criou um joguinho não, meu amigo. Ele inventou um programa chamado Buraco de Minhoca, que pode controlar os sistemas militares do mundo inteiro. Isso mesmo, se esse programa cair nas mãos erradas, alguém pode lançar mísseis, desligar defesas, fazer um verdadeiro apocalipse só com um clique. É tipo ter o controle remoto da guerra. E aí entra o Bill Pope, um agente da CIA, esperto, experiente, que está cuidando dessa missão. Ele é o único que sabe onde o holandês está escondido. Só ele sabe. E isso torna ele o alvo número 1 de um vilão bem insano chamado Xavier Heimdall. Esse cara não é só malvado, ele é completamente fora da casinha. Quer controlar o mundo e acredita que a humanidade precisa ser destruída para começar do zero. Clássico vilão de filme, né? Então o Bill tá correndo contra o tempo. Ele tá tentando levar dinheiro e garantir proteção para o holandês, para manter ele seguro até a CIA conseguir tirá-lo de lá. A missão parece estar indo bem no começo. Bill tá com tudo planejado, andando pelas ruas de Londres, desviando de olhares suspeitos, trocando mensagens secretas. Mas do nada, ele sente que está sendo seguido. A tensão sobe, a trilha sonora do filme acelera e... Bam! Os homens do Heimdall pegam o Bill. Não tem como escapar. Ele é levado para um lugar escondido e lá o torturam brutalmente.
Querem forçar ele a contar onde o holandês está escondido. Mas o Bill é durão, não fala nada. Ele sabe o que está em jogo, e aí matam ele. Sim, o protagonista morre com menos de 20 minutos de filme. A gente fica tipo, ué, como assim? Acabou? Só que não. É aí que a história realmente começa a ficar doida. A CIA entra em pânico. O único cara que sabia a localização do hacker tá morto, e o mundo corre perigo. Se o Heimdall achar o holandês primeiro, pode usar o wormhole para colocar tudo a perder. É guerra garantida. A CIA precisa de um plano B, e rápido. Aí aparece um cientista chamado Doutor Franks, que tem uma ideia bem maluca. Ele criou uma técnica experimental que permite transferir memórias de uma pessoa morta para o cérebro de outra viva. Parece coisa de filme de ficção científica, e é mesmo, mas é a única chance deles. Só que não dá para colocar essas memórias em qualquer um. Precisa ser alguém com uma parte do cérebro danificada, que consiga receber as informações sem rejeitar. E é aí que surge o nome Jericho Stewart. Jericho é um criminoso perigoso. Viveu uma vida toda de violência e crime. Ele teve uma lesão no cérebro quando era criança, o que fez ele crescer sem sentir empatia, sem se importar com ninguém. Ele age como um animal solto, sem medo e sem moral. Mas para o experimento, ele é o candidato perfeito. A CIA tira Jericho da cadeia e o leva direto para a cirurgia. A missão agora é simples, pelo menos no papel. Colocar as memórias do Bill Pope dentro da cabeça do Jericho, fazer ele se lembrar onde está o holandês e usar essa informação antes que o vilão descubra. Só que, nada é tão fácil quanto parece. Depois da cirurgia, o Jericho acorda, preso na cama, cheio de fios na cabeça, sem entender nada. E aí ele começa a mostrar quem ele é. Brucutu, sem filtro, xingando todo mundo, querendo sair dali na marra. O pessoal da CIA fica frustrado achando que o experimento deu errado. Só que o doutor Franks insiste. As memórias estão lá, só precisam de tempo para se manifestar. Jericho recebeu as memórias do Bill Pope depois da cirurgia. O experimento foi feito, todo mundo esperando que ele acordasse e dissesse: o holandês está escondido em tal lugar. Missão cumprida, mundo salvo. Mas não. Jericho acorda surtado, amarrado na cama, sem entender nada, tratando todo mundo igual lixo e querendo escapar dali o mais rápido possível. Ele ainda é o criminoso durão que não sente nada por ninguém. Só que aí começam os glitches na cabeça dele. Tipo uns flashes, umas lembranças esquisitas que não são dele. Ele vê imagens de uma casa, de uma mulher, uma garotinha sorrindo. É a família do Bill Pope, mas Jericho não sabe disso ainda. Só que essas lembranças começam a cutucar alguma coisa lá dentro. Mas antes de qualquer emoção, o instinto de criminoso fala mais alto. Ele dá um jeito de fugir da base onde estava preso. E a fuga é pancada pura. Roubo de carro, porrada em segurança, ele sai causando geral. Só que o mais louco é que no meio dessa fuga, ele vai seguindo as lembranças do Bill, sem perceber. Tipo, ele vai até a casa da esposa do Bill, a Jill, e fica observando ela com a filha, meio perdido, com aquela cara de "por que isso tá me tocando?". O cara que nunca se importou com ninguém começa a sentir alguma coisa. Só que é claro que a CIA tá na cola dele. O pessoal todo fica doido quando descobrem que Jericho escapou, porque o único caminho para salvar o mundo agora tá andando solto pelas ruas de Londres. E para piorar, o vilão Heimdall também fica sabendo da existência dele. Então agora o Jericho tá na mira dos dois lados, a CIA e os bandidos. Enquanto isso, as memórias do Bill vão ficando mais claras na cabeça do Jericho. Ele começa a lembrar de rotas, lugares, nomes. Ele se lembra de um esconderijo, e é para lá que ele vai. Só que quando chega, não encontra o holandês. Encontra armadilhas, pistas antigas e começa a juntar as peças. Aos poucos, ele vai se transformando. Tipo, o corpo é do Jericho, mas a cabeça começa a virar um misto dele com o Bill. Nesse ponto, rola uma cena-chave. Ele salva a vida de uma pessoa, coisa que nunca faria antes. E aí você percebe, o cara tá mudando. Ele começa a pensar antes de agir. Começa a se preocupar com a Jill e a filha do Bill. Vai até a casa dela de novo, e ela percebe algo muito estranho. Aquele homem desconhecido sabe de coisas que só o marido dela saberia. Isso mexe com ela, claro, e também mexe com o Jericho. É como se ele tivesse duas pessoas dentro dele agora, o bandido e o herói. Mas enquanto o Jericho tá nesse processo de mudança interna, o tempo continua correndo. Heimdall tá cada vez mais perto do holandês, e agora tem a ajuda de uma hacker chamada Elsa.
que também está atrás do código do wormhole. Eles não vão parar até colocar as mãos nesse programa. Jericho, mesmo confuso, vai atrás do próximo lugar das memórias, um banco. Lá ele encontra um cofre com um passaporte, um pendrive e dinheiro, tudo preparado pelo Bill antes de morrer. Esse pendrive é a chave para encontrar o holandês. Mas assim que ele pega, a CIA chega. E claro, os bandidos também. Tiroteio rolando, explosão, e Jericho no meio tentando escapar com vida e com o pendrive intacto. É ação atrás de ação. Mas o mais interessante é ver como Jericho vai mudando de verdade. Ele começa a entender que agora tem um propósito. Ele não tá só fugindo. Ele tá tentando salvar o mundo, coisa que nunca imaginou fazer. Ele sente peso nas escolhas, sente medo de perder, começa a agir com mais humanidade. Logo de cara, a gente conhece um cara chamado Bill Pope. Ele é um agente da CIA, ou seja, trabalha com espionagem, aquelas paradas secretas que ninguém pode saber. O cara tá numa missão importante em Londres, tentando proteger um hacker chamado Jen Stroop, apelidado de O Holandês. Esse hacker descobriu um jeito de controlar todos os sistemas militares do mundo. Tipo, ele pode causar uma guerra mundial se cair nas mãos erradas. Então é óbvio que tem um monte de gente querendo pegar ele. Só que antes do Bill conseguir completar a missão, BUM! Ele é capturado por um grupo de criminosos liderado por um maluco chamado Xavier Heimdall. E não é só capturado, não, os caras matam o Bill. E aí você pensa, ué, acabou o filme? O mocinho morreu com 10 minutos? Mas não, é aí que o bagulho fica doido de verdade. A CIA, desesperada porque o Bill era o único que sabia onde o hacker estava escondido, resolve fazer uma parada absurda. Transferir a memória dele para outra pessoa. Sim, tipo ficção científica mesmo. Eles chamam um cientista que criou uma técnica de colocar memórias de uma pessoa na cabeça de outra. E aí eles escolhem um prisioneiro chamado Jericho Stewart. Jericho é tipo o oposto do Bill. Ele é um criminoso perigoso, meio bruto, vive preso porque não sente nada. Nem remorso, nem medo, nem amor, nada. Ele teve uma lesão no cérebro quando era criança, e isso fez ele ficar assim, totalmente sem noção do certo e errado. Mas o corpo dele é perfeito para esse experimento. Depois da cirurgia, no começo parece que não deu em nada. Jericho continua agindo como um animal selvagem, só querendo fugir. Mas aos poucos, ele começa a ter lembranças que não são dele. Ele vê flashes da vida do Bill, a esposa, a filha, os lugares por onde ele andou. E aí ele começa a mudar. É como se o Bill estivesse ali dentro dele, meio misturado. A missão agora é, ele precisa encontrar o holandês antes que o vilão Heimdall consiga. E claro, o tempo tá acabando. Jericho vai se lembrando das pistas e começa a correr atrás do rastro do hacker. Enquanto isso, tem gente da CIA tentando ajudá-lo e outros que querem matá-lo, porque não confiam nele. O cara é um criminoso, né? Mas o mais legal é ver como ele vai mudando. Um cara que antes só queria saber de si mesmo, agora começa a se importar com outras pessoas. Inclusive, ele acaba conhecendo a esposa do Bill e a filha, e isso balança muito ele. Dá pra ver que ele tá lutando contra o que ele era, tentando ser alguém melhor. Claro que o vilão Heimdall não fica parado. Ele tá cada vez mais perto de pegar o holandês, e se conseguir, já era. Jericho entra numa corrida contra o tempo, tem várias cenas de ação insanas. Carro capotando, tiroteio, explosão, pancadaria. E no meio disso tudo, ele vai juntando as peças da memória do Bill para tentar completar a missão. A gente tá em Londres, cidade movimentada, cheia de gente andando pra lá e pra cá, tudo normal na superfície. Mas por trás disso, tá rolando uma operação sinistra. A CIA, aquela agência de espionagem dos Estados Unidos, tá tentando proteger um hacker muito importante. O apelido do cara é o Holandês, e ele é um gênio da computação. Só que ele não criou um joguinho não, meu amigo. Ele inventou um programa chamado Buraco de Minhoca, que pode controlar os sistemas militares do mundo inteiro. Isso mesmo. Se esse programa cair nas mãos erradas, alguém pode lançar mísseis, desligar defesas, fazer um verdadeiro apocalipse só com um clique. É tipo ter o controle remoto da guerra. E aí entra o Bill Pope, um agente da CIA, esperto, experiente, que está cuidando dessa missão. Ele é o único que sabe onde o holandês está escondido. Só ele sabe. E isso torna ele o alvo número 1 de um vilão bem insano chamado Xavier Heimdall. Esse cara não é só malvado, ele é completamente fora da casinha. Quer controlar o mundo e acredita que a humanidade precisa ser destruída para começar do zero.
Clássico vilão de filme, né? Então o Bill tá correndo contra o tempo. Ele tá tentando levar dinheiro e garantir proteção pro holandês para manter ele seguro até a CIA conseguir tirá-lo de lá. A missão parece estar indo bem no começo. Bill tá com tudo planejado, andando pelas ruas de Londres, desviando de olhares suspeitos, trocando mensagens secretas. Mas do nada, ele sente que tá sendo seguido. A tensão sobe, a trilha sonora do filme acelera e... Bam! Os homens do Heimdall pegam o Bill. Não tem como escapar. Ele é levado para um lugar escondido e lá o torturam brutalmente. Querem forçar ele a contar onde o holandês está escondido. Mas o Bill é durão, não fala nada. Ele sabe o que está em jogo, e aí matam ele. Sim, o protagonista morre com menos de 20 minutos de filme. A gente fica tipo, ué, como assim? Acabou? Só que não. É aí que a história realmente começa a ficar doida. A CIA entra em pânico. O único cara que sabia a localização do hacker tá morto, e o mundo corre perigo. Se o Heimdall achar o holandês primeiro, pode usar o wormhole para colocar tudo a perder. É guerra garantida. A CIA precisa de um plano B, e rápido. Aí aparece um cientista chamado Doutor Franks, que tem uma ideia bem maluca. Ele criou uma técnica experimental que permite transferir memórias de uma pessoa morta para o cérebro de outra viva. Parece coisa de filme de ficção científica, e é mesmo, mas é a única chance deles. Só que não dá para colocar essas memórias em qualquer um. Precisa ser alguém com uma parte do cérebro danificada, que consiga receber as informações sem rejeitar. E é aí que surge o nome Jericho Stewart. Jericho é um criminoso perigoso. Viveu uma vida toda de violência e crime. Ele teve uma lesão no cérebro quando era criança, o que fez ele crescer sem sentir empatia, sem se importar com ninguém. Ele age como um animal solto, sem medo e sem moral. Mas para o experimento, ele é o candidato perfeito. A CIA tira Jericho da cadeia e o leva direto para a cirurgia. A missão agora é simples, pelo menos no papel. Colocar as memórias do Bill Pope dentro da cabeça do Jericho, fazer ele se lembrar onde está o holandês e usar essa informação antes que o vilão descubra. Só que, nada é tão fácil quanto parece. Depois da cirurgia, o Jericho acorda, preso na cama, cheio de fios na cabeça, sem entender nada. E aí ele começa a mostrar quem ele é. Brucutu, sem filtro, xingando todo mundo, querendo sair dali na marra. O pessoal da CIA fica frustrado achando que o experimento deu errado. Só que o doutor Franks insiste. As memórias estão lá, só precisam de tempo para se manifestar. Jericho recebeu as memórias do Bill Pope depois da cirurgia. O experimento foi feito, todo mundo esperando que ele acordasse e dissesse: o holandês está escondido em tal lugar. Missão cumprida, mundo salvo. Mas não. Jericho acorda surtado, amarrado na cama, sem entender nada, tratando todo mundo igual lixo e querendo escapar dali o mais rápido possível. Ele ainda é o criminoso durão que não sente nada por ninguém. Só que aí começam os glitches na cabeça dele. Tipo uns flashes, umas lembranças esquisitas que não são dele. Ele vê imagens de uma casa, de uma mulher, uma garotinha sorrindo. É a família do Bill Pope, mas Jericho não sabe disso ainda. Só que essas lembranças começam a cutucar alguma coisa lá dentro. Mas antes de qualquer emoção, o instinto de criminoso fala mais alto. Ele dá um jeito de fugir da base onde estava preso. E a fuga é pancada pura. Roubo de carro, porrada em segurança, ele sai causando geral. Só que o mais louco é que no meio dessa fuga, ele vai seguindo as lembranças do Bill, sem perceber. Tipo, ele vai até a casa da esposa do Bill, a Jill, e fica observando ela com a filha, meio perdido, com aquela cara de "por que isso tá me tocando?". O cara que nunca se importou com ninguém começa a sentir alguma coisa. Só que é claro que a CIA tá na cola dele. O pessoal todo fica doido quando descobrem que Jericho escapou, porque o único caminho para salvar o mundo agora tá andando solto pelas ruas de Londres. E para piorar, o vilão Heimdall também fica sabendo da existência dele. Então agora o Jericho tá na mira dos dois lados, a CIA e os bandidos. Enquanto isso, as memórias do Bill vão ficando mais claras na cabeça do Jericho. Ele começa a lembrar de rotas, lugares, nomes. Ele se lembra de um esconderijo, e é para lá que ele vai. Só que quando chega, não encontra o holandês. Encontra armadilhas, pistas antigas e começa a juntar as peças. Aos poucos, ele vai se transformando. Tipo, o corpo é do Jericho, mas a cabeça começa a virar um misto dele com o Bill. Nesse ponto, rola uma cena-chave. Ele salva a vida de uma pessoa
coisa que nunca faria antes. E aí você percebe, o cara tá mudando. Ele começa a pensar antes de agir. Começa a se preocupar com a Jill e a filha do Bill. Vai até a casa dela de novo, e ela percebe algo muito estranho. Aquele homem desconhecido sabe de coisas que só o marido dela saberia. Isso mexe com ela, claro, e também mexe com o Jericho. É como se ele tivesse duas pessoas dentro dele agora, o bandido e o herói. Mas enquanto o Jericho tá nesse processo de mudança interna, o tempo continua correndo. Heimdall tá cada vez mais perto do holandês, e agora tem a ajuda de uma hacker chamada Elsa, que também tá atrás do código do Wormhole. Eles não vão parar até colocar as mãos nesse programa. Jericho, mesmo confuso, vai atrás do próximo lugar das memórias, um banco. Lá ele encontra um cofre com um passaporte, um pendrive e dinheiro, tudo preparado pelo Bill antes de morrer. Esse pendrive é a chave para encontrar o holandês. Mas assim que ele pega, a CIA chega. E claro, os bandidos também. Tiroteio rolando, explosão, e Jericho no meio tentando escapar com vida e com o pendrive intacto. É ação atrás de ação. Mas o mais interessante é ver como Jericho vai mudando de verdade. Ele começa a entender que agora tem um propósito. Ele não tá só fugindo. Ele tá tentando salvar o mundo, coisa que nunca imaginou fazer. Ele sente peso nas escolhas, sente medo de perder, começa a agir com mais humanidade. Logo de cara, a gente conhece um cara chamado Bill Pope. Ele é um agente da CIA, ou seja, trabalha com espionagem, aquelas paradas secretas que ninguém pode saber. O cara tá numa missão importante em Londres, tentando proteger um hacker chamado Jen Stroop, apelidado de O Holandês. Esse hacker descobriu um jeito de controlar todos os sistemas militares do mundo. Tipo, ele pode causar uma guerra mundial se cair nas mãos erradas. Então é óbvio que tem um monte de gente querendo pegar ele. Só que antes do Bill conseguir completar a missão, bum, ele é capturado por um grupo de criminosos liderado por um maluco chamado Xavier Heimdall. E não é só capturado, não, os caras matam o Bill. E aí você pensa, ué, acabou o filme? O mocinho morreu com 10 minutos? Mas não, é aí que o bagulho fica doido de verdade. A CIA, desesperada porque o Bill era o único que sabia onde o hacker estava escondido, resolve fazer uma parada absurda. Transferir a memória dele para outra pessoa. Sim, tipo ficção científica mesmo. Eles chamam um cientista que criou uma técnica de colocar memórias de uma pessoa na cabeça de outra. E aí eles escolhem um prisioneiro chamado Jericho Stewart. Jericho é tipo o oposto do Bill. Ele é um criminoso perigoso, meio bruto, vive preso porque não sente nada. Nem remorso, nem medo, nem amor, nada. Ele teve uma lesão no cérebro quando era criança, e isso fez ele ficar assim, totalmente sem noção do certo e errado. Mas o corpo dele é perfeito para esse experimento. Depois da cirurgia, no começo parece que não deu em nada. Jericho continua agindo como um animal selvagem, só querendo fugir. Mas aos poucos, ele começa a ter lembranças que não são dele. Ele vê flashes da vida do Bill, a esposa, a filha, os lugares por onde ele andou. E aí ele começa a mudar. É como se o Bill estivesse ali dentro dele, meio misturado. A missão agora é, ele precisa encontrar o holandês antes que o vilão Heimdall consiga. E claro, o tempo tá acabando. Jericho vai se lembrando das pistas e começa a correr atrás do rastro do hacker. Enquanto isso, tem gente da CIA tentando ajudá-lo e outros que querem matá-lo, porque não confiam nele. O cara é um criminoso, né? Mas o mais legal é ver como ele vai mudando. Um cara que antes só queria saber de si mesmo, agora começa a se importar com outras pessoas. Inclusive, ele acaba conhecendo a esposa do Bill e a filha, e isso balança muito ele. Dá pra ver que ele tá lutando contra o que ele era, tentando ser alguém melhor. Claro que o vilão Heimdall não fica parado. Ele tá cada vez mais perto de pegar o holandês, e se conseguir, já era. Jericho entra numa corrida contra o tempo, tem várias cenas de ação insanas. Carro capotando, tiroteio, explosão, pancadaria. E no meio disso tudo, ele vai juntando as peças da memória do Bill para tentar completar a missão. A gente tá em Londres, cidade movimentada, cheia de gente andando para lá e para cá, tudo normal na superfície. Mas por trás disso, tá rolando uma operação sinistra. A CIA, aquela agência de espionagem dos Estados Unidos, tá tentando proteger um hacker muito importante. O apelido do cara é o Holandês. E ele é um gênio da computação. Só que ele não criou um joguinho não, meu amigo. Ele inventou um programa chamado Buraco de Minhoca,
que pode controlar os sistemas militares do mundo inteiro. Isso mesmo. Se esse programa cair nas mãos erradas, alguém pode lançar mísseis, desligar defesas, fazer um verdadeiro apocalipse só com um clique. É tipo ter o controle remoto da guerra. E aí entra o Bill Pope, um agente da CIA, esperto, experiente, que está cuidando dessa missão. Ele é o único que sabe onde o holandês está escondido. Só ele sabe. E isso torna ele o alvo número 1 de um vilão bem insano chamado Xavier Heimdall. Esse cara não é só malvado. Ele é completamente fora da casinha. Quer controlar o mundo e acredita que a humanidade precisa ser destruída para começar do zero. Clássico vilão de filme, né? Então o Bill tá correndo contra o tempo. Ele tá tentando levar dinheiro e garantir proteção para o holandês para manter ele seguro até a CIA conseguir tirá-lo de lá. A missão parece estar indo bem no começo. Bill tá com tudo planejado, andando pelas ruas de Londres, desviando de olhares suspeitos, trocando mensagens secretas. Mas do nada, ele sente que está sendo seguido. A tensão sobe, a trilha sonora do filme acelera e... Bam! Os homens do Heimdall pegam o Bill. Não tem como escapar. Ele é levado para um lugar escondido e lá o torturam brutalmente. Querem forçar ele a contar onde o holandês está escondido. Mas o Bill é durão, não fala nada. Ele sabe o que está em jogo, e aí, matam ele. Sim, o protagonista morre com menos de 20 minutos de filme. A gente fica tipo, ué, como assim? Acabou? Só que não. É aí que a história realmente começa a ficar doida. A CIA entra em pânico. O único cara que sabia a localização do hacker tá morto, e o mundo corre perigo. Se o Heimdall achar o holandês primeiro, pode usar o wormhole para colocar tudo a perder. É guerra garantida. A CIA precisa de um plano B, e rápido. Aí aparece um cientista chamado Doutor Franks, que tem uma ideia bem maluca. Ele criou uma técnica experimental que permite transferir memórias de uma pessoa morta para o cérebro de outra viva. Parece coisa de filme de ficção científica, e é mesmo, mas é a única chance deles. Só que não dá para colocar essas memórias em qualquer um. Precisa ser alguém com uma parte do cérebro danificada, que consiga receber as informações sem rejeitar. E é aí que surge o nome Jericho Stewart. Jericho é um criminoso perigoso. Viveu uma vida toda de violência e crime. Ele teve uma lesão no cérebro quando era criança, o que fez ele crescer sem sentir empatia, sem se importar com ninguém. Ele age como um animal solto, sem medo e sem moral. Mas para o experimento, ele é o candidato perfeito. A CIA tira Jericho da cadeia e o leva direto para a cirurgia. A missão agora é simples, pelo menos no papel. Colocar as memórias do Bill Pope dentro da cabeça do Jericho, fazer ele se lembrar onde está o holandês e usar essa informação antes que o vilão descubra. Só que, nada é tão fácil quanto parece. Depois da cirurgia, o Jericho acorda, preso na cama, cheio de fios na cabeça, sem entender nada. E aí ele começa a mostrar quem ele é. Brucutu, sem filtro, xingando todo mundo, querendo sair dali na marra. O pessoal da CIA fica frustrado achando que o experimento deu errado. Só que o doutor Franks insiste. As memórias estão lá, só precisam de tempo para se manifestar. Jericho recebeu as memórias do Bill Pope depois da cirurgia. O experimento foi feito, todo mundo esperando que ele acordasse e dissesse: o holandês está escondido em tal lugar. Missão cumprida, mundo salvo. Mas não. Jericho acorda surtado, amarrado na cama, sem entender nada, tratando todo mundo igual lixo e querendo escapar dali o mais rápido possível. Ele ainda é o criminoso durão que não sente nada por ninguém. Só que aí começam os glitches na cabeça dele. Tipo uns flashes, umas lembranças esquisitas que não são dele. Ele vê imagens de uma casa, de uma mulher, uma garotinha sorrindo. É a família do Bill Pope, mas Jericho não sabe disso ainda. Só que essas lembranças começam a cutucar alguma coisa lá dentro. Mas antes de qualquer emoção, o instinto de criminoso fala mais alto. Ele dá um jeito de fugir da base onde estava preso. E a fuga é pancada pura. Roubo de carro, porrada em segurança, ele sai causando geral. Só que o mais louco é que no meio dessa fuga, ele vai seguindo as lembranças do Bill, sem perceber. Tipo, ele vai até a casa da esposa do Bill, a Jill, e fica observando ela com a filha, meio perdido, com aquela cara de "por que isso tá me tocando?". O cara que nunca se importou com ninguém começa a sentir alguma coisa. Só que é claro que a CIA tá na cola dele. O pessoal todo fica doido quando descobrem que Jericho escapou, porque o único caminho para salvar o mundo agora tá andando solto pelas ruas de Londres. E para piorar,
O vilão Heimdall também fica sabendo da existência dele. Então agora o Jericho tá na mira dos dois lados, a CIA e os bandidos. Enquanto isso, as memórias do Bill vão ficando mais claras na cabeça do Jericho. Ele começa a lembrar de rotas, lugares, nomes. Ele se lembra de um esconderijo e é pra lá que ele vai. Só que quando chega, não encontra o holandês. Encontra armadilhas, pistas antigas e começa a juntar as peças. Aos poucos, ele vai se transformando. Tipo, o corpo é do Jericho, mas a cabeça começa a virar um misto dele com o Bill. Nesse ponto, rola uma cena-chave. Ele salva a vida de uma pessoa, coisa que nunca faria antes. E aí você percebe, o cara tá mudando. Ele começa a pensar antes de agir. Começa a se preocupar com a Jill e a filha do Bill. Vai até a casa dela de novo, e ela percebe algo muito estranho. Aquele homem desconhecido sabe de coisas que só o marido dela saberia. Isso mexe com ela, claro, e também mexe com o Jericho. É como se ele tivesse duas pessoas dentro dele agora, o bandido e o herói. Mas enquanto o Jericho tá nesse processo de mudança interna, o tempo continua correndo. Heimdall tá cada vez mais perto do holandês, e agora tem a ajuda de uma hacker chamada Elsa, que também tá atrás do código do Wormhole. Eles não vão parar até colocar as mãos nesse programa. Jericho, mesmo confuso, vai atrás do próximo lugar das memórias, um banco. Lá ele encontra um cofre com um passaporte, um pendrive e dinheiro, tudo preparado pelo Bill antes de morrer. Esse pendrive é a chave para encontrar o holandês. Mas assim que ele pega, a CIA chega. E claro, os bandidos também. Tiroteio rolando, explosão, e Jericho no meio tentando escapar com vida e com o pendrive intacto. É ação atrás de ação. Mas o mais interessante é ver como Jericho vai mudando de verdade. Ele começa a entender que agora tem um propósito. Ele não tá só fugindo. Ele tá tentando salvar o mundo, coisa que nunca imaginou fazer. Ele sente peso nas escolhas, sente medo de perder, começa a agir com mais humanidade. Logo de cara, a gente conhece um cara chamado Bill Pope. Ele é um agente da CIA, ou seja, trabalha com espionagem, aquelas paradas secretas que ninguém pode saber. O cara tá numa missão importante em Londres, tentando proteger um hacker chamado Jen Stroop, apelidado de O Holandês. Esse hacker descobriu um jeito de controlar todos os sistemas militares do mundo. Tipo, ele pode causar uma guerra mundial se cair nas mãos erradas. Então é óbvio que tem um monte de gente querendo pegar ele. Só que antes do Bill conseguir completar a missão, bum! Ele é capturado por um grupo de criminosos liderado por um maluco chamado Xavier Heimdall. E não é só capturado, não, os caras matam o Bill. E aí você pensa, ué, acabou o filme? O mocinho morreu com 10 minutos? Mas não, é aí que o bagulho fica doido de verdade. A CIA, desesperada porque o Bill era o único que sabia onde o hacker estava escondido, resolve fazer uma parada absurda. Transferir a memória dele para outra pessoa. Sim, tipo ficção científica mesmo. Eles chamam um cientista que criou uma técnica de colocar memórias de uma pessoa na cabeça de outra. E aí eles escolhem um prisioneiro chamado Jericho Stewart. Jericho é tipo o oposto do Bill. Ele é um criminoso perigoso, meio bruto, vive preso porque não sente nada. Nem remorso, nem medo, nem amor, nada. Ele teve uma lesão no cérebro quando era criança, e isso fez ele ficar assim, totalmente sem noção do certo e errado. Mas o corpo dele é perfeito para esse experimento. Depois da cirurgia, no começo parece que não deu em nada. Jericho continua agindo como um animal selvagem, só querendo fugir. Mas aos poucos, ele começa a ter lembranças que não são dele. Ele vê flashes da vida do Bill, a esposa, a filha, os lugares por onde ele andou. E aí ele começa a mudar. É como se o Bill estivesse ali dentro dele, meio misturado. A missão agora ele precisa encontrar o holandês antes que o vilão Heimdall consiga. E claro, o tempo tá acabando. Jericho vai se lembrando das pistas e começa a correr atrás do rastro do hacker. Enquanto isso, tem gente da CIA tentando ajudá-lo e outros que querem matá-lo, porque não confiam nele. O cara é um criminoso, né? Mas o mais legal é ver como ele vai mudando. Um cara que antes só queria saber de si mesmo, agora começa a se importar com outras pessoas. Inclusive, ele acaba conhecendo a esposa do Bill e a filha, e isso balança muito ele. Dá pra ver que ele tá lutando contra o que ele era, tentando ser alguém melhor. Claro que o vilão Heimdall não fica parado. Ele tá cada vez mais perto de pegar o holandês, e se conseguir, já era. Jericho entra numa corrida contra o tempo,
Tem várias cenas de ação insanas. Carro capotando, tiroteio, explosão, pancadaria. E no meio disso tudo, ele vai juntando as peças da memória do Bill para tentar completar a missão. A gente tá em Londres, cidade movimentada, cheia de gente andando pra lá e pra cá, tudo normal na superfície. Mas por trás disso, tá rolando uma operação sinistra. A CIA, aquela agência de espionagem dos Estados Unidos, tá tentando proteger um hacker muito importante. O apelido do cara é o Holandês, e ele é um gênio da computação. Só que ele não criou um joguinho não, meu amigo. Ele inventou um programa chamado Buraco de Minhoca, que pode controlar os sistemas militares do mundo inteiro. Isso mesmo. Se esse programa cair nas mãos erradas, alguém pode lançar mísseis, desligar defesas, fazer um verdadeiro apocalipse só com um clique. É tipo ter o controle remoto da guerra. E aí entra o Bill Pope, um agente da CIA, esperto, experiente, que está cuidando dessa missão. Ele é o único que sabe onde o holandês está escondido. Só ele sabe. E isso torna ele o alvo número 1 de um vilão bem insano chamado Xavier Heimdall. Esse cara não é só malvado. Ele é completamente fora da casinha. Quer controlar o mundo e acredita que a humanidade precisa ser destruída para começar do zero. Clássico vilão de filme, né? Então o Bill tá correndo contra o tempo. Ele tá tentando levar dinheiro e garantir proteção para o holandês para manter ele seguro até a CIA conseguir tirá-lo de lá. A missão parece estar indo bem no começo. Bill tá com tudo planejado, andando pelas ruas de Londres, desviando de olhares suspeitos, trocando mensagens secretas. Mas do nada, ele sente que está sendo seguido. A tensão sobe, a trilha sonora do filme acelera e... Bam! Os homens do Heimdall pegam o Bill. Não tem como escapar. Ele é levado para um lugar escondido e lá o torturam brutalmente. Querem forçar ele a contar onde o holandês está escondido. Mas o Bill é durão, não fala nada. Ele sabe o que está em jogo, e aí, matam ele. Sim, o protagonista morre com menos de 20 minutos de filme. A gente fica tipo, ué, como assim? Acabou? Só que não. É aí que a história realmente começa a ficar doida. A CIA entra em pânico. O único cara que sabia a localização do hacker tá morto, e o mundo corre perigo. Se o Heimdall achar o holandês primeiro, pode usar o wormhole para colocar tudo a perder. É guerra garantida. A CIA precisa de um plano B, e rápido. Aí aparece um cientista chamado Doutor Franks, que tem uma ideia bem maluca. Ele criou uma técnica experimental que permite transferir memórias de uma pessoa morta para o cérebro de outra viva. Parece coisa de filme de ficção científica, e é mesmo, mas é a única chance deles. Só que não dá para colocar essas memórias em qualquer um. Precisa ser alguém com uma parte do cérebro danificada, que consiga receber as informações sem rejeitar. E é aí que surge o nome Jericho Stewart. Jericho é um criminoso perigoso. Viveu uma vida toda de violência e crime. Ele teve uma lesão no cérebro quando era criança, o que fez ele crescer sem sentir empatia, sem se importar com ninguém. Ele age como um animal solto, sem medo e sem moral. Mas para o experimento, ele é o candidato perfeito. A CIA tira Jericho da cadeia e o leva direto para a cirurgia. A missão agora é simples, pelo menos no papel. Colocar as memórias do Bill Pope dentro da cabeça do Jericho, fazer ele se lembrar onde está o holandês e usar essa informação antes que o vilão descubra. Só que, nada é tão fácil quanto parece. Depois da cirurgia, o Jericho acorda, preso na cama, cheio de fios na cabeça, sem entender nada. E aí ele começa a mostrar quem ele é. Brucutu, sem filtro, xingando todo mundo, querendo sair dali na marra. O pessoal da CIA fica frustrado achando que o experimento deu errado. Só que o doutor Franks insiste. As memórias estão lá, só precisam de tempo para se manifestar. Jericho recebeu as memórias do Bill Pope depois da cirurgia. O experimento foi feito, todo mundo esperando que ele acordasse e dissesse: o holandês está escondido em tal lugar. Missão cumprida, mundo salvo. Mas não. Jericho acorda surtado, amarrado na cama, sem entender nada, tratando todo mundo igual lixo e querendo escapar dali o mais rápido possível. Ele ainda é o criminoso durão que não sente nada por ninguém. Só que aí começam os glitches na cabeça dele. Tipo uns flashes, umas lembranças esquisitas que não são dele. Ele vê imagens de uma casa, de uma mulher, uma garotinha sorrindo. É a família do Bill Pope, mas Jericho não sabe disso ainda. Só que essas lembranças começam a cutucar alguma coisa lá dentro. Mas antes de qualquer emoção, o instinto de criminoso fala mais alto.
Ele dá um jeito de fugir da base onde estava preso. E a fuga é pancada pura. Roubo de carro, porrada em segurança, ele sai causando geral. Só que o mais louco é que no meio dessa fuga, ele vai seguindo as lembranças do Bill, sem perceber. Tipo, ele vai até a casa da esposa do Bill, a Jill, e fica observando ela com a filha, meio perdido, com aquela cara de "por que isso tá me tocando?". O cara que nunca se importou com ninguém começa a sentir alguma coisa. Só que é claro que a Cia tá na cola dele. O pessoal todo fica doido quando descobrem que Jericho escapou, porque o único caminho para salvar o mundo agora tá andando solto pelas ruas de Londres. E para piorar, o vilão Heimdall também fica sabendo da existência dele. Então agora o Jericho tá na mira dos dois lados, a Cia e os bandidos. Enquanto isso, as memórias do Bill vão ficando mais claras na cabeça do Jericho. Ele começa a lembrar de rotas, lugares, nomes. Ele se lembra de um esconderijo, e é para lá que ele vai. Só que quando chega, não encontra o holandês. Encontra armadilhas, pistas antigas e começa a juntar as peças. Aos poucos, ele vai se transformando. Tipo, o corpo é do Jericho, mas a cabeça começa a virar um misto dele com o Bill. Nesse ponto, rola uma cena-chave. Ele salva a vida de uma pessoa, coisa que nunca faria antes. E aí você percebe, o cara tá mudando. Ele começa a pensar antes de agir. Começa a se preocupar com a Jill e a filha do Bill. Vai até a casa dela de novo, e ela percebe algo muito estranho. Aquele homem desconhecido sabe de coisas que só o marido dela saberia. Isso mexe com ela, claro, e também mexe com o Jericho. É como se ele tivesse duas pessoas dentro dele agora, o bandido e o herói. Mas enquanto o Jericho tá nesse processo de mudança interna, o tempo continua correndo. Heimdall tá cada vez mais perto do holandês, e agora tem a ajuda de uma hacker chamada Elsa, que também tá atrás do código do Wormhole. Eles não vão parar até colocar as mãos nesse programa. Jericho, mesmo confuso, vai atrás do próximo lugar das memórias, um banco. Lá ele encontra um cofre com um passaporte, um pendrive e dinheiro, tudo preparado pelo Bill antes de morrer. Esse pendrive é a chave para encontrar o holandês. Mas assim que ele pega, a Cia chega. E claro, os bandidos também. Tiroteio rolando, explosão, e Jericho no meio tentando escapar com vida e com o pendrive intacto. É ação atrás de ação. Mas o mais interessante é ver como Jericho vai mudando de verdade. Ele começa a entender que agora tem um propósito. Ele não tá só fugindo. Ele tá tentando salvar o mundo, coisa que nunca imaginou fazer. Ele sente peso nas escolhas, sente medo de perder, começa a agir com mais humanidade. Logo de cara, a gente conhece um cara chamado Bill Pope. Ele é um agente da CIA, ou seja, trabalha com espionagem, aquelas paradas secretas que ninguém pode saber. O cara tá numa missão importante em Londres, tentando proteger um hacker chamado Jen Stroop, apelidado de O Holandês. Esse hacker descobriu um jeito de controlar todos os sistemas militares do mundo. Tipo, ele pode causar uma guerra mundial se cair nas mãos erradas. Então é óbvio que tem um monte de gente querendo pegar ele. Só que antes do Bill conseguir completar a missão, bum! Ele é capturado por um grupo de criminosos liderado por um maluco chamado Xavier Heimdall. E não é só capturado, não, os caras matam o Bill. E aí você pensa, ué, acabou o filme? O mocinho morreu com 10 minutos? Mas não, é aí que o bagulho fica doido de verdade. A Cia, desesperada porque o Bill era o único que sabia onde o hacker estava escondido, resolve fazer uma parada absurda. Transferir a memória dele para outra pessoa. Sim, tipo ficção científica mesmo. Eles chamam um cientista que criou uma técnica de colocar memórias de uma pessoa na cabeça de outra. E aí eles escolhem um prisioneiro chamado Jericho Stewart. Jericho é tipo o oposto do Bill. Ele é um criminoso perigoso, meio bruto, vive preso porque não sente nada. Nem remorso, nem medo, nem amor, nada. Ele teve uma lesão no cérebro quando era criança, e isso fez ele ficar assim, totalmente sem noção do certo e errado. Mas o corpo dele é perfeito para esse experimento. Depois da cirurgia, no começo parece que não deu em nada. Jericho continua agindo como um animal selvagem, só querendo fugir. Mas aos poucos, ele começa a ter lembranças que não são dele. Ele vê flashes da vida do Bill, a esposa, a filha, os lugares por onde ele andou. E aí ele começa a mudar. É como se o Bill estivesse ali dentro dele, meio misturado. A missão agora é, ele precisa encontrar o holandês antes que o vilão Heimdall consiga. E claro, o tempo tá acabando.
Jericho vai se lembrando das pistas e começa a correr atrás do rastro do hacker. Enquanto isso, tem gente da CIA tentando ajudá-lo e outros que querem matá-lo, porque não confiam nele. O cara é um criminoso, né? Mas o mais legal é ver como ele vai mudando. Um cara que antes só queria saber de si mesmo, agora começa a se importar com outras pessoas. Inclusive, ele acaba conhecendo a esposa do Bill e a filha, e isso balança muito ele. Dá pra ver que ele tá lutando contra o que ele era, tentando ser alguém melhor. Claro que o vilão Heimdall não fica parado. Ele tá cada vez mais perto de pegar o holandês, e se conseguir, já era. Jericho entra numa corrida contra o tempo. Tem várias cenas de ação insanas. Carro capotando, tiroteio, explosão, pancadaria. E no meio disso tudo, ele vai juntando as peças da memória do Bill para tentar completar a missão. A gente tá em Londres, cidade movimentada, cheia de gente andando pra lá e pra cá, tudo normal na superfície. Mas por trás disso, tá rolando uma operação sinistra. A CIA, aquela agência de espionagem dos Estados Unidos, tá tentando proteger um hacker muito importante. O apelido do cara é o Holandês, e ele é um gênio da computação. Só que ele não criou um joguinho não, meu amigo. Ele inventou um programa chamado Buraco de Minhoca, que pode controlar os sistemas militares do mundo inteiro. Isso mesmo. Se esse programa cair nas mãos erradas, alguém pode lançar mísseis, desligar defesas, fazer um verdadeiro apocalipse só com um clique. É tipo ter o controle remoto da guerra. E aí entra o Bill Pope, um agente da CIA, esperto, experiente, que está cuidando dessa missão. Ele é o único que sabe onde o holandês está escondido. Só ele sabe. E isso torna ele o alvo número 1 de um vilão bem insano chamado Xavier Heimdall. Esse cara não é só malvado. Ele é completamente fora da casinha. Quer controlar o mundo e acredita que a humanidade precisa ser destruída para começar do zero. Clássico vilão de filme, né? Então o Bill tá correndo contra o tempo. Ele tá tentando levar dinheiro e garantir proteção para o holandês para manter ele seguro até a CIA conseguir tirá-lo de lá. A missão parece estar indo bem no começo. Bill tá com tudo planejado, andando pelas ruas de Londres, desviando de olhares suspeitos, trocando mensagens secretas. Mas do nada, ele sente que tá sendo seguido. A tensão sobe, a trilha sonora do filme acelera e... Bam! Os homens do Heimdall pegam o Bill. Não tem como escapar. Ele é levado para um lugar escondido e lá o torturam brutalmente. Querem forçar ele a contar onde o holandês está escondido. Mas o Bill é durão, não fala nada. Ele sabe o que está em jogo, e aí, matam ele. Sim, o protagonista morre com menos de 20 minutos de filme. A gente fica tipo, ué, como assim? Acabou? Só que não. É aí que a história realmente começa a ficar doida. A CIA entra em pânico. O único cara que sabia a localização do hacker tá morto, e o mundo corre perigo. Se o Heimdall achar o holandês primeiro, pode usar o wormhole para colocar tudo a perder. É guerra garantida. A CIA precisa de um plano B, e rápido. Aí aparece um cientista chamado Doutor Franks, que tem uma ideia bem maluca. Ele criou uma técnica experimental que permite transferir memórias de uma pessoa morta para o cérebro de outra viva. Parece coisa de filme de ficção científica, e é mesmo, mas é a única chance deles. Só que não dá para colocar essas memórias em qualquer um. Precisa ser alguém com uma parte do cérebro danificada, que consiga receber as informações sem rejeitar. E é aí que surge o nome Jericho Stewart. Jericho é um criminoso perigoso. Viveu uma vida toda de violência e crime. Ele teve uma lesão no cérebro quando era criança, o que fez ele crescer sem sentir empatia, sem se importar com ninguém. Ele age como um animal solto, sem medo e sem moral. Mas para o experimento, ele é o candidato perfeito. A CIA tira Jericho da cadeia e o leva direto para a cirurgia. A missão agora é simples, pelo menos no papel. Colocar as memórias do Bill Pope dentro da cabeça do Jericho, fazer ele se lembrar onde está o holandês e usar essa informação antes que o vilão descubra. Só que, nada é tão fácil quanto parece. Depois da cirurgia, o Jericho acorda, preso na cama, cheio de fios na cabeça, sem entender nada. E aí ele começa a mostrar quem ele é. Brucutu, sem filtro, xingando todo mundo, querendo sair dali na marra. O pessoal da CIA fica frustrado achando que o experimento deu errado. Só que o doutor Franks insiste. As memórias estão lá, só precisam de tempo para se manifestar. Jericho recebeu as memórias do Bill Pope depois da cirurgia. O experimento foi feito, todo mundo esperando que ele acordasse e dissesse:
O holandês está escondido em tal lugar. Missão cumprida, mundo salvo. Mas não. Jerico acorda surtado, amarrado na cama, sem entender nada, tratando todo mundo igual lixo e querendo escapar dali o mais rápido possível. Ele ainda é o criminoso durão que não sente nada por ninguém. Só que aí começam os glitches na cabeça dele. Tipo uns flashes, umas lembranças esquisitas que não são dele. Ele vê imagens de uma casa, de uma mulher, uma garotinha sorrindo. É a família do Bill Pope, mas Jerico não sabe disso ainda. Só que essas lembranças começam a cutucar alguma coisa lá dentro. Mas antes de qualquer emoção, o instinto de criminoso fala mais alto. Ele dá um jeito de fugir da base onde estava preso. E a fuga é pancada pura. Roubo de carro, porrada em segurança, ele sai causando geral. Só que o mais louco é que no meio dessa fuga, ele vai seguindo as lembranças do Bill, sem perceber. Tipo, ele vai até a casa da esposa do Bill, a Jill, e fica observando ela com a filha, meio perdido, com aquela cara de "por que isso tá me tocando?". O cara que nunca se importou com ninguém começa a sentir alguma coisa. Só que é claro que a Cia tá na cola dele. O pessoal todo fica doido quando descobrem que Jerico escapou, porque o único caminho para salvar o mundo agora tá andando solto pelas ruas de Londres. E para piorar, o vilão Heimdall também fica sabendo da existência dele. Então agora o Jerico tá na mira dos dois lados, a Cia e os bandidos. Enquanto isso, as memórias do Bill vão ficando mais claras na cabeça do Jerico. Ele começa a lembrar de rotas, lugares, nomes. Ele se lembra de um esconderijo, e é para lá que ele vai. Só que quando chega, não encontra o holandês. Encontra armadilhas, pistas antigas e começa a juntar as peças. Aos poucos, ele vai se transformando. Tipo, o corpo é do Jerico, mas a cabeça começa a virar um misto dele com o Bill. Nesse ponto, rola uma cena-chave. Ele salva a vida de uma pessoa, coisa que nunca faria antes. E aí você percebe, o cara tá mudando. Ele começa a pensar antes de agir. Começa a se preocupar com a Jill e a filha do Bill. Vai até a casa dela de novo, e ela percebe algo muito estranho. Aquele homem desconhecido sabe de coisas que só o marido dela saberia. Isso mexe com ela, claro, e também mexe com o Jerico. É como se ele tivesse duas pessoas dentro dele agora, o bandido e o herói. Mas enquanto o Jerico tá nesse processo de mudança interna, o tempo continua correndo. Heimdall tá cada vez mais perto do holandês, e agora tem a ajuda de uma hacker chamada Elsa, que também tá atrás do código do Wormhole. Eles não vão parar até colocar as mãos nesse programa. Jerico, mesmo confuso, vai atrás do próximo lugar das memórias, um banco. Lá ele encontra um cofre com um passaporte, um pendrive e dinheiro, tudo preparado pelo Bill antes de morrer. Esse pendrive é a chave para encontrar o holandês. Mas assim que ele pega, a Cia chega. E claro, os bandidos também. Tiroteio rolando, explosão, e Jerico no meio tentando escapar com vida e com o pendrive intacto. É ação atrás de ação. Mas o mais interessante é ver como Jerico vai mudando de verdade. Ele começa a entender que agora tem um propósito. Ele não tá só fugindo. Ele tá tentando salvar o mundo, coisa que nunca imaginou fazer. Ele sente peso nas escolhas, sente medo de perder, começa a agir com mais humanidade. Logo de cara, a gente conhece um cara chamado Bill Pope. Ele é um agente da CIA, ou seja, trabalha com espionagem, aquelas paradas secretas que ninguém pode saber. O cara tá numa missão importante em Londres, tentando proteger um hacker chamado Jen Stroop, apelidado de O Holandês. Esse hacker descobriu um jeito de controlar todos os sistemas militares do mundo. Tipo, ele pode causar uma guerra mundial se cair nas mãos erradas. Então é óbvio que tem um monte de gente querendo pegar ele. Só que antes do Bill conseguir completar a missão, bum! Ele é capturado por um grupo de criminosos liderado por um maluco chamado Xavier Heimdall. E não é só capturado, não, os caras matam o Bill. E aí você pensa, ué, acabou o filme? O mocinho morreu com 10 minutos? Mas não, é aí que o bagulho fica doido de verdade. A Cia, desesperada porque o Bill era o único que sabia onde o hacker estava escondido, resolve fazer uma parada absurda. Transferir a memória dele para outra pessoa. Sim, tipo ficção científica mesmo. Eles chamam um cientista que criou uma técnica de colocar memórias de uma pessoa na cabeça de outra. E aí eles escolhem um prisioneiro chamado Jerico Stewart. Jerico é tipo o oposto do Bill. Ele é um criminoso perigoso, meio bruto, vive preso porque não sente nada. Nem remorso, nem medo, nem amor, nada.
Ele teve uma lesão no cérebro quando era criança, e isso fez ele ficar assim, totalmente sem noção do certo e errado. Mas o corpo dele é perfeito para esse experimento. Depois da cirurgia, no começo parece que não deu em nada. Jericho continua agindo como um animal selvagem, só querendo fugir. Mas aos poucos, ele começa a ter lembranças que não são dele. Ele vê flashes da vida do Bill, a esposa, a filha, os lugares por onde ele andou. E aí ele começa a mudar. É como se o Bill estivesse ali dentro dele, meio misturado. A missão agora é: ele precisa encontrar o holandês antes que o vilão Heimdall consiga. E claro, o tempo está acabando. Jericho vai se lembrando das pistas e começa a correr atrás do rastro do hacker. Enquanto isso, tem gente da CIA tentando ajudá-lo e outros que querem matá-lo, porque não confiam nele. O cara é um criminoso, né? Mas o mais legal é ver como ele vai mudando. Um cara que antes só queria saber de si mesmo, agora começa a se importar com outras pessoas. Inclusive, ele acaba conhecendo a esposa do Bill e a filha, e isso balança muito ele. Dá pra ver que ele tá lutando contra o que ele era, tentando ser alguém melhor. Claro que o vilão Heimdall não fica parado. Ele tá cada vez mais perto de pegar o holandês, e se conseguir, já era. Jericho entra numa corrida contra o tempo, tem várias cenas de ação insanas. Carro capotando, tiroteio, explosão, pancadaria. E no meio disso tudo, ele vai juntando as peças da memória do Bill para tentar completar a missão. A gente tá em Londres, cidade movimentada, cheia de gente andando pra lá e pra cá, tudo normal na superfície. Mas por trás disso, tá rolando uma operação sinistra. A CIA, aquela agência de espionagem dos Estados Unidos, tá tentando proteger um hacker muito importante. O apelido do cara é o Holandês, e ele é um gênio da computação. Só que ele não criou um joguinho não, meu amigo. Ele inventou um programa chamado Buraco de Minhoca, que pode controlar os sistemas militares do mundo inteiro. Isso mesmo. Se esse programa cair nas mãos erradas, alguém pode lançar mísseis, desligar defesas, fazer um verdadeiro apocalipse só com um clique. É tipo ter o controle remoto da guerra. E aí entra o Bill Pope, um agente da CIA, esperto, experiente, que está cuidando dessa missão. Ele é o único que sabe onde o holandês está escondido. Só ele sabe. E isso torna ele o alvo número 1 de um vilão bem insano chamado Xavier Heimdall. Esse cara não é só malvado. Ele é completamente fora da casinha. Quer controlar o mundo e acredita que a humanidade precisa ser destruída para começar do zero. Clássico vilão de filme, né? Então o Bill tá correndo contra o tempo. Ele tá tentando levar dinheiro e garantir proteção para o holandês para manter ele seguro até a CIA conseguir tirá-lo de lá. A missão parece estar indo bem no começo. Bill tá com tudo planejado, andando pelas ruas de Londres, desviando de olhares suspeitos, trocando mensagens secretas. Mas do nada, ele sente que tá sendo seguido. A tensão sobe, a trilha sonora do filme acelera e... Bam! Os homens do Heimdall pegam o Bill. Não tem como escapar. Ele é levado para um lugar escondido e lá o torturam brutalmente. Querem forçar ele a contar onde o holandês está escondido. Mas o Bill é durão, não fala nada. Ele sabe o que está em jogo, e aí, matam ele. Sim, o protagonista morre com menos de 20 minutos de filme. A gente fica tipo, ué, como assim? Acabou? Só que não. É aí que a história realmente começa a ficar doida. A CIA entra em pânico. O único cara que sabia a localização do hacker tá morto, e o mundo corre perigo. Se o Heimdall achar o holandês primeiro, pode usar o wormhole para colocar tudo a perder. É guerra garantida. A CIA precisa de um plano B, e rápido. Aí aparece um cientista chamado Doutor Franks, que tem uma ideia bem maluca. Ele criou uma técnica experimental que permite transferir memórias de uma pessoa morta para o cérebro de outra viva. Parece coisa de filme de ficção científica, e é mesmo, mas é a única chance deles. Só que não dá para colocar essas memórias em qualquer um. Precisa ser alguém com uma parte do cérebro danificada, que consiga receber as informações sem rejeitar. E é aí que surge o nome Jericho Stewart. Jericho é um criminoso perigoso. Viveu uma vida toda de violência e crime. Ele teve uma lesão no cérebro quando era criança, o que fez ele crescer sem sentir empatia, sem se importar com ninguém. Ele age como um animal solto, sem medo e sem moral. Mas para o experimento, ele é o candidato perfeito. A CIA tira Jericho da cadeia e o leva direto para a cirurgia. A missão agora é simples, pelo menos no papel.
colocar as memórias do Bill Pope dentro da cabeça do Jericho, fazer ele se lembrar onde está o holandês e usar essa informação antes que o vilão descubra. Só que, nada é tão fácil quanto parece. Depois da cirurgia, o Jericho acorda, preso na cama, cheio de fios na cabeça, sem entender nada. E aí ele começa a mostrar quem ele é. Brucutu, sem filtro, xingando todo mundo, querendo sair dali na marra. O pessoal da CIA fica frustrado achando que o experimento deu errado. Só que o doutor, Franks, insiste. As memórias estão lá, só precisam de tempo para se manifestar. Jericho recebeu as memórias do Bill Pope depois da cirurgia. O experimento foi feito, todo mundo esperando que ele acordasse e dissesse: o holandês está escondido em tal lugar. Missão cumprida, mundo salvo. Mas não. Jericho acorda surtado, amarrado na cama, sem entender nada, tratando todo mundo igual lixo e querendo escapar dali o mais rápido possível. Ele ainda é o criminoso durão que não sente nada por ninguém. Só que aí começam os glitches na cabeça dele. Tipo uns flashes, umas lembranças esquisitas que não são dele. Ele vê imagens de uma casa, de uma mulher, uma garotinha sorrindo. É a família do Bill Pope, mas Jericho não sabe disso ainda. Só que essas lembranças começam a cutucar alguma coisa lá dentro. Mas antes de qualquer emoção, o instinto de criminoso fala mais alto. Ele dá um jeito de fugir da base onde estava preso. E a fuga é pancada pura. Roubo de carro, porrada em segurança, ele sai causando geral. Só que o mais louco é que no meio dessa fuga, ele vai seguindo as lembranças do Bill, sem perceber. Tipo, ele vai até a casa da esposa do Bill, a Jill, e fica observando ela com a filha, meio perdido, com aquela cara de "por que isso tá me tocando?". O cara que nunca se importou com ninguém começa a sentir alguma coisa. Só que é claro que a CIA tá na cola dele. O pessoal todo fica doido quando descobrem que Jericho escapou, porque o único caminho para salvar o mundo agora tá andando solto pelas ruas de Londres. E para piorar, o vilão Heimdall também fica sabendo da existência dele. Então agora o Jericho tá na mira dos dois lados, a CIA e os bandidos. Enquanto isso, as memórias do Bill vão ficando mais claras na cabeça do Jericho. Ele começa a lembrar de rotas, lugares, nomes. Ele se lembra de um esconderijo e é para lá que ele vai. Só que quando chega, não encontra o holandês. Encontra armadilhas, pistas antigas e começa a juntar as peças. Aos poucos, ele vai se transformando. Tipo, o corpo é do Jericho, mas a cabeça começa a virar um misto dele com o Bill. Nesse ponto, rola uma cena-chave. Ele salva a vida de uma pessoa, coisa que nunca faria antes. E aí você percebe, o cara tá mudando. Ele começa a pensar antes de agir. Começa a se preocupar com a Jill e a filha do Bill. Vai até a casa dela de novo, e ela percebe algo muito estranho. Aquele homem desconhecido sabe de coisas que só o marido dela saberia. Isso mexe com ela, claro, e também mexe com o Jericho. É como se ele tivesse duas pessoas dentro dele agora, o bandido e o herói. Mas enquanto o Jericho tá nesse processo de mudança interna, o tempo continua correndo. Heimdall tá cada vez mais perto do holandês, e agora tem a ajuda de uma hacker chamada Elsa, que também tá atrás do código do wormhole. Eles não vão parar até colocar as mãos nesse programa. Jericho, mesmo confuso, vai atrás do próximo lugar das memórias, um banco. Lá ele encontra um cofre com um passaporte, um pendrive e dinheiro, tudo preparado pelo Bill antes de morrer. Esse pendrive é a chave para encontrar o holandês. Mas assim que ele pega, a CIA chega. E claro, os bandidos também. Tiroteio rolando, explosão, e Jericho no meio tentando escapar com vida e com o pendrive intacto. É ação atrás de ação. Mas o mais interessante é ver como Jericho vai mudando de verdade. Ele começa a entender que agora tem um propósito. Ele não tá só fugindo. Ele tá tentando salvar o mundo, coisa que nunca imaginou fazer. Ele sente peso nas escolhas, sente medo de perder, começa a agir com mais humanidade. Logo de cara, a gente conhece um cara chamado Bill Pope. Ele é um agente da CIA, ou seja, trabalha com espionagem, aquelas paradas secretas que ninguém pode saber. O cara tá numa missão importante em Londres, tentando proteger um hacker chamado Jen Stroop, apelidado de O Holandês. Esse hacker descobriu um jeito de controlar todos os sistemas militares do mundo. Tipo, ele pode causar uma guerra mundial se cair nas mãos erradas. Então é óbvio que tem um monte de gente querendo pegar ele. Só que antes do Bill conseguir completar a missão, bum, ele é capturado por um grupo de criminosos liderado por um maluco chamado Xavier Heimdall. E não é só capturado, não,
Os caras matam o Bill. E aí você pensa, ué, acabou o filme? O mocinho morreu com 10 minutos? Mas não, é aí que o bagulho fica doido de verdade. A CIA, desesperada porque o Bill era o único que sabia onde o hacker estava escondido, resolve fazer uma parada absurda. Transferir a memória dele para outra pessoa. Sim, tipo ficção científica mesmo. Eles chamam um cientista que criou uma técnica de colocar memórias de uma pessoa na cabeça de outra. E aí eles escolhem um prisioneiro chamado Jericho Stewart. Jericho é tipo o oposto do Bill. Ele é um criminoso perigoso, meio bruto, vive preso porque não sente nada. Nem remorso, nem medo, nem amor, nada. Ele teve uma lesão no cérebro quando era criança, e isso fez ele ficar assim, totalmente sem noção do certo e errado. Mas o corpo dele é perfeito para esse experimento. Depois da cirurgia, no começo parece que não deu em nada. Jericho continua agindo como um animal selvagem, só querendo fugir. Mas aos poucos, ele começa a ter lembranças que não são dele. Ele vê flashes da vida do Bill, a esposa, a filha, os lugares por onde ele andou. E aí ele começa a mudar. É como se o Bill estivesse ali dentro dele, meio misturado. A missão agora é, ele precisa encontrar o holandês antes que o vilão Heimdall consiga. E claro, o tempo está acabando. Jericho vai se lembrando das pistas e começa a correr atrás do rastro do hacker. Enquanto isso, tem gente da CIA tentando ajudá-lo e outros que querem matá-lo, porque não confiam nele. O cara é um criminoso, né? Mas o mais legal é ver como ele vai mudando. Um cara que antes só queria saber de si mesmo, agora começa a se importar com outras pessoas. Inclusive, ele acaba conhecendo a esposa do Bill e a filha, e isso balança muito ele. Dá pra ver que ele tá lutando contra o que ele era, tentando ser alguém melhor. Claro que o vilão Heimdall não fica parado. Ele tá cada vez mais perto de pegar o holandês, e se conseguir, já era. Jericho entra numa corrida contra o tempo, tem várias cenas de ação insanas. Carro capotando, tiroteio, explosão, pancadaria. E no meio disso tudo, ele vai juntando as peças da memória do Bill para tentar completar a missão. A gente está em Londres, cidade movimentada, cheia de gente andando para lá e para cá, tudo normal na superfície. Mas por trás disso, tá rolando uma operação sinistra. A CIA, aquela agência de espionagem dos Estados Unidos, tá tentando proteger um hacker muito importante. O apelido do cara é o Holandês, e ele é um gênio da computação. Só que ele não criou um joguinho não, meu amigo. Ele inventou um programa chamado Buraco de Minhoca, que pode controlar os sistemas militares do mundo inteiro. Isso mesmo. Se esse programa cair nas mãos erradas, alguém pode lançar mísseis, desligar defesas, fazer um verdadeiro apocalipse só com um clique. É tipo ter o controle remoto da guerra. E aí entra o Bill Pope, um agente da CIA, esperto, experiente, que está cuidando dessa missão. Ele é o único que sabe onde o holandês está escondido. Só ele sabe. E isso torna ele o alvo número 1 de um vilão bem insano chamado Xavier Heimdall. Esse cara não é só malvado, ele é completamente fora da casinha. Quer controlar o mundo e acredita que a humanidade precisa ser destruída para começar do zero. Clássico vilão de filme, né? Então o Bill tá correndo contra o tempo. Ele tá tentando levar dinheiro e garantir proteção para o holandês para manter ele seguro até a CIA conseguir tirá-lo de lá. A missão parece estar indo bem no começo. Bill tá com tudo planejado, andando pelas ruas de Londres, desviando de olhares suspeitos, trocando mensagens secretas. Mas do nada, ele sente que está sendo seguido. A tensão sobe, a trilha sonora do filme acelera e... Bam! Os homens do Heimdall pegam o Bill. Não tem como escapar. Ele é levado para um lugar escondido e lá o torturam brutalmente. Querem forçar ele a contar onde o holandês está escondido. Mas o Bill é durão, não fala nada. Ele sabe o que está em jogo, e aí, matam ele. Sim, o protagonista morre com menos de 20 minutos de filme. A gente fica tipo, ué, como assim? Acabou? Só que não. É aí que a história realmente começa a ficar doida. A CIA entra em pânico. O único cara que sabia a localização do hacker tá morto, e o mundo corre perigo. Se o Heimdall achar o holandês primeiro, pode usar o wormhole para colocar tudo a perder. É guerra garantida. A CIA precisa de um plano B, e rápido. Aí aparece um cientista chamado Doutor Franks, que tem uma ideia bem maluca. Ele criou uma técnica experimental que permite transferir memórias de uma pessoa morta para o cérebro de outra viva. Parece coisa de filme de ficção científica, e é mesmo, mas é a única chance deles.
Só que não dá para colocar essas memórias em qualquer um. Precisa ser alguém com uma parte do cérebro danificada, que consiga receber as informações sem rejeitar. E é aí que surge o nome Jericho Stewart. Jericho é um criminoso perigoso. Viveu uma vida toda de violência e crime. Ele teve uma lesão no cérebro quando era criança, o que fez ele crescer sem sentir empatia, sem se importar com ninguém. Ele age como um animal solto, sem medo e sem moral. Mas para o experimento, ele é o candidato perfeito. A CIA tira Jericho da cadeia e o leva direto para a cirurgia. A missão agora é simples, pelo menos no papel. Colocar as memórias do Bill Pope dentro da cabeça do Jericho, fazer ele se lembrar onde está o holandês e usar essa informação antes que o vilão descubra. Só que, nada é tão fácil quanto parece. Depois da cirurgia, o Jericho acorda, preso na cama, cheio de fios na cabeça, sem entender nada. E aí ele começa a mostrar quem ele é. Brucutu, sem filtro, xingando todo mundo, querendo sair dali na marra. O pessoal da CIA fica frustrado achando que o experimento deu errado. Só que o doutor, Franks, insiste. As memórias estão lá, só precisam de tempo para se manifestar. Jericho recebeu as memórias do Bill Pope depois da cirurgia. O experimento foi feito, todo mundo esperando que ele acordasse e dissesse: o holandês está escondido em tal lugar. Missão cumprida, mundo salvo. Mas não. Jericho acorda surtado, amarrado na cama, sem entender nada, tratando todo mundo igual lixo e querendo escapar dali o mais rápido possível. Ele ainda é o criminoso durão que não sente nada por ninguém. Só que aí começam os glitches na cabeça dele. Tipo uns flashes, umas lembranças esquisitas que não são dele. Ele vê imagens de uma casa, de uma mulher, uma garotinha sorrindo. É a família do Bill Pope, mas Jericho não sabe disso ainda. Só que essas lembranças começam a cutucar alguma coisa lá dentro. Mas antes de qualquer emoção, o instinto de criminoso fala mais alto. Ele dá um jeito de fugir da base onde estava preso. E a fuga é pancada pura. Roubo de carro, porrada em segurança, ele sai causando geral. Só que o mais louco é que no meio dessa fuga, ele vai seguindo as lembranças do Bill, sem perceber. Tipo, ele vai até a casa da esposa do Bill, a Jill, e fica observando ela com a filha, meio perdido, com aquela cara de "por que isso tá me tocando?". O cara que nunca se importou com ninguém começa a sentir alguma coisa. Só que é claro que a CIA tá na cola dele. O pessoal todo fica doido quando descobrem que Jericho escapou, porque o único caminho para salvar o mundo agora tá andando solto pelas ruas de Londres. E para piorar, o vilão Heimdall também fica sabendo da existência dele. Então agora o Jericho tá na mira dos dois lados, a CIA e os bandidos. Enquanto isso, as memórias do Bill vão ficando mais claras na cabeça do Jericho. Ele começa a lembrar de rotas, lugares, nomes. Ele se lembra de um esconderijo, e é para lá que ele vai. Só que quando chega, não encontra o holandês. Encontra armadilhas, pistas antigas e começa a juntar as peças. Aos poucos, ele vai se transformando. Tipo, o corpo é do Jericho, mas a cabeça começa a virar um misto dele com o Bill. Nesse ponto, rola uma cena-chave. Ele salva a vida de uma pessoa, coisa que nunca faria antes. E aí você percebe, o cara tá mudando. Ele começa a pensar antes de agir. Começa a se preocupar com a Jill e a filha do Bill. Vai até a casa dela de novo, e ela percebe algo muito estranho. Aquele homem desconhecido sabe de coisas que só o marido dela saberia. Isso mexe com ela, claro, e também mexe com o Jericho. É como se ele tivesse duas pessoas dentro dele agora, o bandido e o herói. Mas enquanto Jericho tá nesse processo de mudança interna, o tempo continua correndo. Heimdall tá cada vez mais perto do holandês, e agora tem a ajuda de uma hacker chamada Elsa, que também tá atrás do código do wormhole. Eles não vão parar até colocar as mãos nesse programa. Jericho, mesmo confuso, vai atrás do próximo lugar das memórias, um banco. Lá ele encontra um cofre com um passaporte, um pendrive e dinheiro, tudo preparado pelo Bill antes de morrer. Esse pendrive é a chave para encontrar o holandês. Mas assim que ele pega, a CIA chega. E claro, os bandidos também. Tiroteio rolando, explosão, e Jericho no meio tentando escapar com vida e com o pendrive intacto. É ação atrás de ação. Mas o mais interessante é ver como Jericho vai mudando de verdade. Ele começa a entender que agora tem um propósito. Ele não tá só fugindo. Ele tá tentando salvar o mundo, coisa que nunca imaginou fazer. Ele sente peso nas escolhas, sente medo de perder, começa a agir com mais humanidade.
Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.